Boa tarde a todos. Vamos apresentar a palestrante Irene Gaeta. O título da live dela é Imagens da Alma, Sonhos e Arte na Clínica. E a Irene é psicóloga clínica, doutora em psicologia clínica pela PUC São Paulo, analista junguiana de data do IJUSP, do Instituto Junguiano de São Paulo, da Associação Junguiana do Brasil, membro da IAP, International Association for Analytical Psychology, professora do curso de psicologia da PUC, coordenadora da pós-graduação em psicologia analítica, psicoterapia junguiana, arte-terapia, psicogerontologia da Universidade Paulista, coordenadora do Departamento de Arte e Psicologia da AJB, Associação Junguiana do Brasil, e autora de artigos e livros em psicologia, dentre eles Memória Corporal, o simbolismo do corpo na trajetória da vida, Psicoterapia Junguiana, Novos Caminhos na Clínica, Arte-terapia e o Corpo Secreto. Irene, é um prazer ter você aqui, e então vamos iniciar, né, dar início aí a nossa live, e aqui no JUSP, muito feliz aí com a participação de todos. Eu vou pedir para que vocês coloquem no chat, se tiverem alguma colocação ou alguma dúvida para a Irene, e eu vou transmitindo aqui para ela, conforme vocês forem colocando no chat, eu vou seguindo a ordem, tá bom? E então vamos iniciar aí a nossa live. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Renata, pelo convite. Muito obrigada, Patrícia, Eugênio, pelo convite. E estamos aqui na nossa tarde ensolarada, calorosa, para discutir as imagens da alma. Eu não sei exatamente o nível de compreensão ou de estudo que vocês têm sobre sonhos. Então, eu fico um pouquinho, confesso, perdida. Mas eu vou falando aqui, e se vocês tiverem dúvida, a gente vai conversando, tá bom? Então, a alma produz imagens, em mitos ou sonhos. E olhar para essas imagens que a alma produz possibilita explorar a nossa vida interior. E isso nos torna muito, mas muito próximos da arte, né? Então, eu diria que todas as noites nós somos diretores, atores, escritores, né? E os sonhos são realmente incríveis, porque eles trazem mensagens que, de fato, são surpreendentes, né? No entanto, essas imagens da alma são muito singulares ao mesmo tempo. Então, Hillman nos fala que devemos tomar qualquer imagem por aquilo que ela é e deixar essa imagem falar. E essa ideia de deixar a imagem falar, para nós é sempre um grande desafio, né? Porque nós temos o hábito de querer compreender e interpretar tudo o tempo todo. Então, o que seria fazer esse exercício de deixar uma imagem falar? Então, Hillman dá uma dica, né? Ele fala, se estamos falando de depressão, por exemplo, deixa a depressão mostrar todas as imagens da depressão. Porque o que seria uma imagem da depressão? A imagem da depressão vai ser singular para cada pessoa, né? Agora mesmo eu estava dando uma supervisão e a imagem de depressão que a aluna trazia da paciente era que ela estava passando por uma rua e estava cheia de lama, né? Então, essa era a imagem da paciente com quadro depressivo. Mas o que o Hillman fala? Ele brinca, ele fala assim, se é uma depressão saturnina, ou se está no fundo do mar, com Dionísio, ou se a depressão é como Teseu, sentado para sempre numa pedra, então a paralisia heróica, tanto a fazer que ele não pode nem se mover. Marte também tem uma terrível depressão. Qual é a depressão de Marte? Pode ser uma frustração solitária, amarga, enferrujada.
E Hera? Como seria a depressão de Hera? Bom, a Hera é abandonada, ela foi chamada de a desamparada, completamente sozinha, ninguém liga para ela. Tantos são os estilos da depressão, né? Então, percebemos a alma por meio da arte, o que também significa percebermos a arte por meio da alma. Uma aponta para a outra. A via régia para o trabalho com a psique, além do sonho, além do sintoma, seria trabalhar com a imagem. Sonhar faz parte da existência humana, mas qual o significado do sonho? O confronto com sonhos é uma ocupação excitante, rica em surpresas para todas as pessoas que desejam estabelecer um contato mais profundo consigo mesmo. E muitas vezes os sonhos nos revelam como somos, e que é muito diferente de como gostaríamos de ser, mas de fato como somos, né? Então, eu lembro de sonhos de pacientes falando: eu sonhei com um castelo medieval maravilhoso e tal, estava na Idade Média, de repente aparece minha mãe e me chama e fala que está preocupada comigo. Então, né, apesar da gente querer estar no mundo medieval, às vezes a gente está ainda no quintal da nossa casa, né? Não conseguimos sair do mundo organizado que vivíamos na infância. Então, mas os sonhos também eles têm a possibilidade de organizar o nosso mundo interior de uma nova maneira, para que possamos, então, assumir uma outra atitude perante a vida. E, por vezes, são luminosas. Às vezes, sonhamos com imagens ou com histórias que nos acompanham por um longo tempo, às vezes por uma vida inteira. E aí, esse sonho que pode nos acompanhar a vida inteira pode constituir, de fato, o caminho na luta por um sentido maior da nossa existência. Ainda ontem, no nosso grupo de estudos sobre sonhos, que nós estamos lendo Sonhos de Criança, o Jung estava falando dos sonhos como era interpretado na antiguidade. Aí era muito interessante que ele falava assim, olha, se as pessoas da antiguidade sonhavam com Dionísio, era um mau presságio, e com Hades também, que ia dar alguma coisa errada, né? Aí eu brinquei e falei, nossa, eu nunca sonhei com nenhuma divindade assim, né? Sonho com animais. E falando nisso, o Hillman ficou 40 anos colecionando sonho com animais. Incrível, né? Vocês já sonharam com animais? Então, se a gente pensar no Hillman, a gente não vai interpretar a cobra, que é a traição, ou que é a mãe devoradora, mas existe uma cobra, e aí ele fala, quando o reino animal adentra o nosso reino humano, nós devemos respeitar, porque o reino animal existe, e ele não é um símbolo, ele é um reino animal, né? O que quer a cobra no meu sonho? O que quer o nitorrinco no meu sonho? Né? O que ele tem para me dizer? Como que eu posso conversar com ele? Né? Então, para Jung, os sonhos e a dedicação a eles encontram-se no centro do seu estudo, que ele chama, né, no confronto com o inconsciente, e também no centro da psicoterapia. Então, assim, para aqueles que seguem a abordagem junguiana, trabalhar com sonhos é fundamental, porque você entra num nível profundo e, como eu disse anteriormente, não aquilo que o paciente quer trazer, mas de fato onde ele está, onde a alma está naquele momento, né? Então, é muito importante isso. Então, segundo Jung, a função dos sonhos é fazer fluir a vida, trazer a vida novamente, passar do estado de estagnação, que atualmente podemos relacionar com o problema da falta de sentido da vida, né, que resulta na depressão, no tédio, e trazer de novo para a correnteza da vida, que envolve o interesse, a experiência do sentido e um olhar que olha para frente, né? Não um olhar que olha para trás, que paralisa, que deixa estagnado. E como conseguir isso? Para tanto, apenas quando nos confrontamos com o sonho, fazemos uma meditação sobre o sonho, quando nós carregamos o sonho dentro de nós, né? E aqui o Jung não fala de interpretação em um sentido mais restrito, e sim afirma que os sonhos estimulam os processos de imaginação, despertando representações que possuem uma dinâmica própria e são capazes de pôr ideias enrijecidas em movimento.
trazendo, então, a vida, né? Trazendo movimento, sonhos que produzem efeitos. Então, se a gente pensar numa perspectiva da neurociência, os sonhos estabelecem conexões mais do que a consciência em estado desperto. Olha que interessante, né? Segundo Hartmann, os sonhos são hiperconectivos, ou seja, quer dizer, ele possui uma alta carga de conectividade. E vai comparar, então, os sonhos ao modelo da mente enquanto uma rede neuronal. Então, as redes no cérebro criam ligações e nós aprendemos. Os acontecimentos que criam essas redes neuronais durante o sono seriam as emoções. E as emoções conduzem o processo. Então, vamos pensar que o ato de sonhar introduz as emoções em um contexto. Na rede neuronal, existe um fluxo constante de excitação, isto é, de agitação, conectado a transposições dessa excitação. Então, ele usa a imagem do mar para explicar essa ideia. Quando há muito vento, as ondas são postas em movimento. Quando o vento diminui, existem menos ondas. Então, ondas altas são como problemas emocionais em conflito. E o sonho coloca a emoção dominante em um contexto. Pessoas traumatizadas sonham com trauma ou até sonham só no início, mas depois elas têm sonhos que se manifestam com os sentimentos do trauma, que seria medo, pavor, vulnerabilidade, culpa. E a elaboração do trauma, então, no sonho vai seguindo um padrão. Primeiro, o trauma é repetido no sonho, em conexão com os sentimentos, né? Como eu disse, como medo e pavor, e eventualmente ocorrem pequenas modificações. As cenas oníricas e as cenas traumáticas vivenciadas já podem ser diferenciadas levemente uma das outras. Então, uma mulher que no último momento foi salva de uma casa em chamas, sonhou com essa situação. Apesar de que não tenha sido de modo preciso, ela vivenciou o fogo no sonho e em seguida acordou apavorada. Mas o sonho, entretanto, havia se modificado sutilmente. Ela estava vivenciando o fogo, mas de repente começou a cair neve. Acordou novamente em pânico, mas já não considerava o assunto tão quente. Ou seja, o sonho começou a assimilar o trauma. Se a gente pensar que grande parte da nossa vida nós passamos dormindo, então a nossa vida inconsciente ela tem tanta força quanto a vida consciente, não é verdade? E, aliás, a gente nem precisa dormir. Vocês já devem ter tido a experiência de dar um cochilo e, de repente, ser invadido por imagens, né? Então, de novo, esse mundo invisível querendo aparecer. Então, voltando sobre essa questão do trauma. À medida em que o trauma é integrado, a emoção dominante enfraquece, né? Então, o ato de sonhar possui uma função quase terapêutica após a experiência de um trauma. Então, percebe-se que o processo onírico, tal como uma série de perguntas geradas pela emoção, colocadas em um contexto através dos sonhos, possibilita, assim, responder. Então, os sonhos processam os problemas do sonhador através das imagens. Por via de regra, não se trata de uma única emoção, né? Como no caso dos sonhos da vivência de um trauma, e sim de emoções que estão interconectadas. Então, o sonho, a gente pode dizer que é um lugar seguro para estabelecer várias conexões e interligações, sem o medo excessivo e sem consequências. Então, a teoria de Hartmann faz sentido no contexto clínico. Ele explica que a regulação emocional é trabalhada igualmente nos sonhos. Sendo assim, é coerente considerarmos os sonhos como portadores de uma importância central na psicoterapia, pois pode nos ajudar a introduzir os problemas emocionais em um novo contexto, um contexto mais amplo. Jung percebeu que as emoções se modificam através do ato de sonhar. Então, o Jung nos diz: ocasionalmente, os sonhos exercem efeitos notáveis sobre a vida mental consciente, mesmo de pessoas que não são qualificadas de supersticiosas e particularmente anormais. Esses efeitos, posteriormente ocasionais, consistem, a maior parte das vezes, em alterações mais ou menos nítidas de disposições anímicas. Em síntese, estabelece a hipótese de que o sonho teria a finalidade terapêutica,
pois introduz emoções que precisam ser reguladas, né? Então, Jung o via da mesma forma e articulou o seguinte: na base do sonho se encontra, sem dúvida, uma excitação da disposição afetiva na qual os complexos usuais interferem. Mesmo que Jung afirma não ter estabelecido nenhuma teoria sobre os sonhos, nós podemos perceber, né, na leitura da obra, pelo menos duas teorias bem formuladas dos sonhos. Primeiro, que os complexos, né, os nossos complexos, podem causar sonhos. Então, a psicologia dos sonhos mostra com toda clareza que os nossos complexos aparecem de forma personificada, quando não são reprimidos por uma consciência inibidora. Então, os complexos são os personagens dos nossos sonhos, dos quais nada podemos fazer, né? E a segunda teoria fala da teoria da compensação. Os sonhos compensam a nossa atitude consciente. Essa teoria é a teoria da compensação nos sonhos, mostrando aspectos da nossa personalidade dos quais não nos damos conta. Assim, Jung define: quanto mais unilateral for a nossa consciência, mais ela vai se afastar das possibilidades vitais e tanto maior será a possibilidade de que apareçam sonhos vivos de conteúdos fortemente contrastantes, cuja qualidade contrastante possui uma finalidade, ou seja, uma expressão de autorregulação da psicologia do indivíduo. Então, eu lembro de uma paciente que não era nada vaidosa, ela achava uma futilidade pintar as unhas, arrumar o cabelo, só que à noite ela sonhava que ela era a Xuxa, ou a Carla Perez do Tchan, né? Então, era muito interessante que são mulheres icônicas. Então, aí você vê a força, né, da compensação, que realmente é incrível. E o Jung falava: pinta os sonhos, desenha os sonhos, né? Dance os sonhos, mas infelizmente ele não descreveu exatamente como ele fazia isso. Mas, por ocasião do 70º aniversário do Instituto de Zurique, foi feita uma exposição das obras dos pacientes do Jung, né? Então, é bem interessante porque essas obras que foram expostas dizem respeito sobre os sonhos, né? Então, ela foi organizada pela Ruth Amann, né, e pela Verena Cast, e foi intitulada assim, ó, Na Terra da Imaginação. Quem já assistiu minha aula, né, foi meu aluno, já viu essa exposição, vai ver pela milésima vez. Mas como a maioria aqui eu acho que não me conhece, eu acho que vale a pena a gente fazer essa viagem e ir para Zurique ver essa exposição agora. O que vocês acham? Né? Vamos ver, tomara que funcione aqui o equipamento. Então, o que seriam? São as pinturas dos pacientes do Jung, né, que iam para o Lago de Zurique fazer análise, né, porque a pintura das imagens da alma, dos sonhos, era um processo terapêutico, né? Então, que vocês vão observar os temas que se repetem, como cobras, sol, luz, fogo, árvores, representações cósmicas, visionárias, estão ao lado das imagens de animais, passagens grotescas. Então, e uma sala separada foi dedicada às mandalas, né, dos pacientes do Jung. Então, só para vocês entenderem, a exposição ela foi estruturada de uma forma temática. Primeiro, a primeira parte foi chamada de Em Busca das Imagens Internas. No segundo momento, vocês vão ver a parte que foi intitulada de Estranho. No terceiro nível, vocês vão ver a ala, né, que foi dedicada à sexualidade e corpo. Depois, humano e inumano. E, por fim, problemas de destruição. Então, a gente pode imaginar que as imagens são documentos contemporâneos, né? Porque o Jung achava que havia imagens por trás de grandes emoções, e então pintar essas imagens era muito, muito importante. Eu não sei se eu estou como host, será que eu estou? Assim, pode, Tá. Então, pode compartilhar. deixa eu ver aqui Uhum. se eu consigo colocar aqui a exposição para vocês verem.
Imagens fortes, né? Impactante algumas, né? Então, lembrando que eu estava falando anteriormente, que o Jung acreditava que por trás dessas imagens da alma existem grandes emoções. E o fato de pintar essas imagens da alma dá a possibilidade de compreensão do sentido dessas imagens, né? Apesar de sonharmos e termos essas imagens da alma, muitas vezes nós não conseguimos compreender. Então, Jung menciona a imaginação ativa pela primeira vez em 1916, em seu ensaio denominado A Função Transcendente. E ele relata a descoberta do efeito benéfico de dar uma forma visível às imagens que são perturbadoras. Então, sugerindo o desenho, a pintura, a modelagem e a dança. E ao descrever a técnica da imaginação ativa, ele propôs um caminho para estabelecer um diálogo entre a consciência e o inconsciente. E nesse diálogo, o ego, né, centro da consciência, e o inconsciente são confrontados, e aí então surge um terceiro elemento que ele chamou de função transcendente. Essa importante contribuição de Jung ocupa um lugar central no processo analítico, né? Para que possa ocorrer, é necessário um relacionamento apropriado entre o ego e o self. E no Brasil, né, vocês sabem, a Anísia da Silveira foi a pioneira, tanto em trazer a psicologia analítica, quanto por também usar esses recursos expressivos na prática, né, que culminaram com o atual Museu de Imagens do Inconsciente no Rio de Janeiro. Então, o Museu do Inconsciente é formado pelo acervo dos pacientes, cujos trabalhos foram desenvolvidos no ateliê terapêutico, né? E seu trabalho é referência até hoje, né? Então, consideramos que, da mesma forma que a arte tem uma função coletiva, a expressividade artística pode, quando adequadamente utilizada como meio terapêutico na clínica, em indivíduos ou em grupos, ser uma via de acesso do sujeito à totalidade do ser, podendo ser uma força capaz de levar o homem além do seu vazio, como uma linguagem é capaz de estabelecer, de fato, uma conexão com a alma e de compreender a alma na sutileza das suas nuances. A arte, dessa maneira, tem a capacidade de desenvolver a liberdade à alma, aprisionada pelo vazio, pelo medo e principalmente por sentimentos que não têm nome. Muitas vezes nós não conseguimos nomear o que nós sentimos, né? Principalmente nesse momento em que o ser humano está tão entorpecido pela tecnologia. Então, há uma necessidade de libertação, né? Então, tanto para Nise como para Jung, atingir a camada mais profunda do inconsciente significa atingir também uma camada curativa. Só que não basta você expressar, né? É necessário que tenha alguém que olhe aquilo que você expressou e reconheça. Então, o analista, ele age como um testemunho, como se fosse uma consciência fora, né? Então, mesmo que a consciência da pessoa não esteja naquele momento presente, o consciente do terapeuta está ali, né, acontecendo. E isso tem um efeito, independente da verbalização. Na verdade, o analista é o testemunho, é uma presença. E a observação do analista tem um efeito catalisador, tem uma ressonância. Então, é a relação da observação com a psique que vai criar assim, uma nova realidade, né? Eu vou pegar uns slides, porque eu acho que talvez com um slide seja mais fácil. E aí, então, o que seriam essas imagens, né? Essas imagens que nos visitam diariamente. Todo o universo psíquico, ele de fato, verdadeiramente, vai se manifestar em nossos sonhos. E como eu disse anteriormente, os nossos complexos, eles vão tomando forma, né? Eles vão se corporificando por meio
dessas imagens. E então, nessa exposição que nós acabamos de ver, é dos pacientes do Jung que ele sugeria aos seus pacientes que pintasse os sonhos de forma que pudesse dialogar com esse material simbólico, trazendo uma realidade concreta, compreendendo. E então, nós podemos dizer que é possível, com experiência e uma certa dose de sensibilidade, alcançar o sentido profundo das imagens com alta carga afetiva, desenhadas ou pintadas pelo paciente. Os símbolos têm várias formas de manifestações, e aqui trataremos dos símbolos da arte e nos sonhos. Grande parte, grande parte da expressão artística são inspiradas pelas imagens dos sonhos. Então, podemos dizer que o trabalho com as imagens, tanto no sonho como na arte, é uma forma de acessar esse mundo interno, né? Os nossos complexos inconscientes, porque eles vão, então, se personificar. E aí, então, através dessa personificação e dessa observação, podemos visitar nossas imagens internas e procurar um significado profundo em nossa vida. Jung interpretou mais de 80.000 sonhos. E aí, então, ele chegou a essa conclusão de que, de fato, é o melhor instrumento na análise, né, na clínica. Em seu livro, O Arquétipo Inconsciente Coletivo, ele ilustrou também uma série de mandalas, trabalhos que, segundo ele, surgiram a partir da imaginação ativa. O método que ele pôde criar, né, a partir de uma imagem onírica ou de uma visão espontânea. Para a compreensão sobre o nosso mundo onírico, é necessário observar uma série de sonhos, né? Porque um sonho só não basta. Então, é necessário uma coleção de sonhos para que você, então, possa, vamos dizer, como se fosse uma série de Netflix, né? Que você precisa de ver a série inteira para poder entender, de fato, o significado, né? Então, sem um sonho apenas não daria para ver toda a história, né? Então, para a compreensão aprofundada, é necessário ver uma série. E cada série de sonhos pode revelar um recorte de uma vida, uma fase que esteja sendo vivida e que esteja sendo retratada e elaborada internamente através do conteúdo onírico. Cada sonho, cada imagem registrada nele pode representar um verdadeiro raio-x da alma do sonhador. Os conteúdos inconscientes que se manifestam através dessas imagens, que podem surgir em sonhos ou manifestar-se através da arte, podem ser analisadas ou não, porque o sonho é vivo e ele fala por si, dispensando interpretações fechadas. E a arte também dispensa, muitas vezes, comentários, né? E a melhor maneira de abordar as imagens nos sonhos e na arte é contemplar, pois a partir dessa contemplação que muitas transformações podem acontecer no nível mais inconsciente. E aí nós verificamos que o sonhador não sabe por quê, mas ele sente uma mudança. Sente que aquela imagem lhe fala mais à alma do que 1000 palavras poderiam expressar. E Jung chamou de processo de individuação, né? A única forma em que cada indivíduo pode chegar ao centro de si mesmo, à essência da sua alma. Mesmo que o inconsciente esteja fora do tempo e do espaço, as imagens do sonho aparecem em uma estranha união espaço-temporal nas obras de arte. Por exemplo, na pintura surrealista, onde se procura fixar as imagens oníricas, possui uma rara natureza,
Nela funde-se o vivido com o sonhado e emerge uma sobre-realidade, mesclando as deformações com associações livres, como no funcionamento inconsciente. A obra de arte, ela emerge como uma fotografia do inconsciente, revelando então aspectos pessoal e coletivo, e vai contextualizar então o tempo histórico, fornecendo uma leitura do movimento dentro de um povo do seu tempo. E também pode ser prospectiva, mostrando que o futuro nos traz, né? Então, eu sempre penso e falo, se você quer saber o futuro da humanidade, vá numa exposição de arte, porque ali está escrito. Da mesma forma que nós não entendemos o sonho, muitas vezes também nós podemos correr o risco de não entender a exposição, né? Então, falando especificamente no surrealismo, que os artistas de fato queriam pintar o inconsciente, pintar os sonhos, foi um movimento que surgiu pós-guerra, né, nos anos 20, e é um movimento tanto das artes plásticas como também um movimento literário, que valorizava o papel do inconsciente nas suas produções, e defendendo que a arte deve libertar-se do racionalismo. Então era interessante porque nesse movimento, no surrealismo, tirava os objetos do seu formato comum e recriava uma imagem, fazendo então uma amplificação, né? Bem parecido com um trabalho que a gente faz com sonhos. Então o Jung fala que a obra de arte simplesmente é e não significa, porque a arte é beleza, e a beleza nisso basta a si mesmo. Então, a obra de arte surrealista pode ser olhada como a imagem de um sonho. Da obra de arte saem indicadores arquetípicos que corrigem a atitude unilateral da consciência. E é interessante na obra surrealista, tudo parece igual, mas tem uma coisa bem fora do lugar, né? E aí é uma pegadinha, como nos sonhos, né? De repente você sonha que você está na casa da sua avó, mas é a casa que você mora. De repente é o seu marido, mas é o seu primeiro namorado. Enfim, a leitura da obra de arte, ela deve atuar em nós como a imagem do sonho, que mesmo sem ter uma compreensão racional, pode ter um efeito homeostático sobre nós, porque a arte se apresenta para o mundo como uma imposição do processo criador do artista. Assim como quando temos grandes sonhos de cunho arquetípico, que nos causam uma profunda impressão, também temos a necessidade de contar, como se não pertencesse somente a nós. Assim se manifestam os símbolos no sonho e na arte. Assim como uma planta produz flores, a psique cria os seus símbolos. E todo sonho é uma evidência desse processo, né? Então, aqui, Salvador Dalí, que é um ícone, né, do surrealismo. Então, assim, os surrealistas, eles não pretendiam interpretar os sonhos, mas encontrar o que de poético havia neles, entendendo a poesia como uma atividade criadora, capaz de libertar o espírito humano. Irene, se você quiser abrir a imagem, porque tá os slides, eu não sei se você tá, isso, é mais para frente um pouquinho, acho. É um pouco para a direita ainda, ali embaixo. Não, onde você estava mesmo. Você Assim, fechou. ó, eu Tá bom. fechei. Não, assim, eu fico meio assim, me sentindo sozinha aqui, Sim. porque eu tô falando, eu não sei se vocês estão entendendo, não sei se vocês já sabiam de tudo isso, mas assim, já são 18h20, né? Eu vou contar um pouquinho sobre como uma possibilidade de trabalho com sonhos, e aí a gente, não sei se tem perguntas, Renata, tem? Não, não tem, por enquanto, não tem nada no chat, mas Se- tá muito bom, tá muito lindo aí, Irene, o que você está eu não mostrando, sei se, né? porque teve em alguns momentos que eu vi que algumas pessoas levantaram a mão, né? Então, essas pessoas que levantaram a mão, se elas puderem fazer perguntas, de repente, né, a gente pode é, conversar. Então, assim, ó, eu trouxe a ideia, né, mostrei um pouco do como o Jung via,
como Hillman via, como esse Hartmann via os sonhos, então, três teóricos, né, do ponto de vista da neurociências, como o sonho também provoca, né, essas conexões neuronais, e isso faz com que haja uma modificação, né, e uma possibilidade de trabalho. E recapitulando também a ideia de que por trás das imagens tem grandes emoções, então isso é uma coisa assim bem significativa, né? Bem importante. E por que que é importante desenhar e pintar dentro do contexto clínico, que não é a mesma coisa eu pintar sozinha, porque o analista ele age como a consciência fora. É interessante essa ideia, né? E aí, através da compreensão do analista e desse lugar protegido, que podem ou não acontecer as transformações. Em termos de técnicas, uma técnica bem interessante seria pegar um sonho e, como o drama grego, transformar o sonho em 4 atos, né? Primeiro, o cenário, né, onde acontece, os personagens, o conflito e depois a Lise, né, o resultado final. Então, pedir, por exemplo, para a pessoa pintar o sonho em 4 partes usando um lápis de cor. Aí depois reduzir o sonho em 3 partes usando o giz de cera. Depois reduzir mais ainda em 2 partes pintando com guache. E, por fim, fazer um tridimensional, pegando o sonho, o aspecto que foi mais impactante, transformando numa escultura, né? Então, assim, isso é uma sugestão, né? Uma possibilidade de trabalho com o sonho, né? Que, às vezes, pode ajudar quando o paciente está muito inconsciente e não consegue perceber. Porque é muito curioso, às vezes você vê um quadro de surrealismo fantástico, né? Eu tenho um aqui na minha sala, meu neto toda vez vem, ele fica parado, ele tem 4 anos, e ele olha o quadro e ele fala, vó, a bola, quer dizer, é um quadro que a lua está embaixo e o rio está em cima, sabe, trocado. Que essa é a brincadeirinha do surrealismo. Tem sempre uma coisa muito estranha fora do lugar, né? Mas isso acontece também no sonho, né? Às vezes a gente tem um sonho incrível. Por exemplo, vou contar um sonho meu, que de repente eu estava na praia e vinham vários elefantes do mar, né? Ou seja, o elefante não vem do mar. O elefante vem da terra, né? O que faz o meu elefante saindo da água? Isso parece um quadro surrealista, né? Então, e aí, esse aspecto gritante. Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar esse sonho, eu colocaria areia, o mar, e aí o céu, o sol, todo o cenário, e depois faria uma escultura do elefante. Então, assim, que para mim foi a coisa mais impactante. O que é o elefante? O elefante é o Maharati, o elefante é o Ganesha, né? No hinduísmo, Deus removedor dos obstáculos. O que faz um elefante na minha alma, né? O que quer o elefante de mim? O que traz o elefante em mim? E aí, da mesma maneira, pensando numa amplificação, o elefante também é do Muladhara, né? Do chakra básico, e o Jung considerava os centros de energia, os chakras, né? Como órgãos psíquicos, né? Não sei quanto vocês estão familiarizados com essa ideia, né? Da iconografia hindu, mas agora saiu o livro, né? Acho que Kundalini, que foi traduzido recentemente pela Voz, que é um seminário que ele fala sobre isso. Então, são várias coisas que a gente pode estar pensando, né? Dene, falando da amplificação das imagens, né, e fazendo uma síntese, você está falando dessa questão, né, né, através das imagens você pode acessar o inconsciente, né, o processo, né, enfim, acompanhar aí como está o processo de individuação, a conexão com o coletivo, né, a compreensão dos conflitos internos e o estímulo à criatividade. Então, são muitas formas, né, Coisas, também de olhar para a imagem, né? E uma pessoa aqui no chat estava pedindo para você falar um pouquinho, né, quando uma pessoa acorda com a sensação de mal-estar, né, ou de ter tido um sonho aí onde algo mexeu e a pessoa fica mobilizada, às vezes o dia todo, às vezes alguns dias, né, sobre essas emoções aí. Então, Jung fala sobre isso, que quando você pinta essa emoção,
você vai conseguir dialogar com essa imagem e entender o sentido dela, né? Por que que essa imagem surgiu, né? O que ela está dizendo, como está a sua alma. Tem alguém falando aqui que é muito parecido com o Sunplay. Exatamente, é bem parecido, né? Então, É, por exemplo, como eu falei, mesmo. você vai ter uma sequência de sonhos, né? E às vezes esses sonhos estão apontando alguma coisa. Eu até, eu até separei aqui que, olha, para quem estuda Jung, isso aqui já ouviu essa história 1000 vezes, né? Não sei, vocês já leram o volume 16, quando ele relata o sonho, que ele fala assim, às vezes, por exemplo, pegando essa sensação de mal-estar. Suponhamos que seja esse paciente não, esse amigo do Jung, que acho que era um médico, que era um alpinista, e que ele sonhou que estava caindo. Então, isso é clássico, todo mundo lembra, né? Mas o Jung era Uhum. genial, né? Sinceramente, eu não sei como ele chegou a essa conclusão. Eu imagino que porque ele era intuitivo, né? Porque o sonho desse alpinista foi literal. Então, só para lembrar, né? Ele fala assim, né? Que ele fala assim, que o Jung, o amigo dele fala, e aí, Jung, continua interpretando sonhos, né? Tirando uma da cara dele. Pois é, né? E eu queria te contar uma coisa. Eu tive um sonho. Aí ele fala assim: olha, eu sonhei que eu estava escalando uma montanha muito alta por um lado íngreme coberto de neve. E vou subindo cada vez mais alto. E o tempo está maravilhoso. Quanto mais subo, mais me sinto bem. Tenho a sensação de que iria ser muito bom se eu pudesse continuar subindo eternamente. Chego ao pico e uma sensação de felicidade arrebatadora me invade. E essa sensação é tão forte que eu tenho a impressão de que poderia subir ainda mais e entrar no espaço cósmico. E é o que eu faço. Subo no ar e acordo em estado de êxtase. Esse é o amigo do Jung tirando um sarro dele e falando o que significa, né? Aí o Jung responde, ele fala assim, ó, caro colega, sei perfeitamente que nada no mundo o faria abandonar o alpinismo, né? Porque ele era um alpinista. Mas quero pedir insistentemente que a partir de hoje renuncie a escalar sozinho. Vá com 2 guias e dê a sua palavra de honra de que você obedecerá em tudo. Aí ele rindo, continuou tirando uma do Jung e falou: ah, você é incorrigível. E se despediu. E o Jung fala que nunca mais o viu. Aí ele sofre um acidente, mas aí ele consegue sobreviver. E como o Jung previa, ele continuou subindo. Só que dessa vez ele morre, né? Exatamente como num sonho, né? Ele cai e morre. Então, assim, aí o Jung ele fala assim, às vezes, quer ver, ó, ele fala assim, que o sonho tem vários tipos de sonho, e às vezes o sonho eles alertam sobre perigos. Às vezes o sonho anuncia uma doença. Às vezes o sonho anuncia uma dádiva, uma bênção, né? Às vezes o sonho anuncia algo inexplicável que vai acontecer, algo coletivo, algo que você só vai compreender muito tempo depois, né? Então, É, eu acho do que é uma premonitório, coisa né? é, Não dá para a que gente às ter vezes certeza. não dá para a gente ter Você só sabe que certeza é de nada. depois que acontece, né? Quer dizer, não tem como você dizer que um sonho é premonitório antes, né? Só depois que ele acontece, né? Né? Quer dizer, E às vezes mesmo ele é uma pessoa que literal, tem, né? Né? é, Isso, gente. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Quer? A Patrícia? Opa, eu pode não tenho, colocar acho no que como, chat? acho que tem que pôr no Acho que chat, eu não tenho como individual, acho que o microfone. É, se puder escrever no chat, eu vou transmitindo aqui para a Irene. Irene, onde você leu sobre Você sabe de quem era esse sonho do alpinista? Não sei se aparece. Uma pessoa está perguntando aparece. aqui. Ó, tá no volume 16, né? E o sonho era de um amigo do Jung. Uhum.
Ele não cita o nome, né? Ele fala um É, colega meu, um pouco mais velho. sim, sim. Era um colega que ele encontrou na rua. Não era paciente dele, nada, era um colega, né? Que ele Uhum. encontrou na rua e que falou do sonho, porque sabia que o Jung gostava de fazer o trabalho de sonhos. Ah, o parágrafo. Olha, o Uhum. parágrafo é 323. Quer que eu escreva aqui? É o 323. Uhum. Hum, Mais deixa eu ver algum aqui. aqui. Como lidar com as questões dos pacientes que não sonham, ou como, por exemplo, desdenham da análise dos sonhos, né? Como é que se lida com essas pessoas? Então, porque tem várias maneiras de se manifestar, né, o inconsciente. Tem a sincronicidade, tem o sintoma físico, né, e os sonhos. Então, as pessoas que não simbolizam, na verdade, o corpo vira símbolo, né? Sabe aquelas pessoas Uhum. que a gente fala, entre aspas, que somatizam, né? Dor de cabeça, sei lá, vários sintomas. A pessoa vive doente. Então, aí você deve entender a doença também como símbolo e trabalhar isso, né? Ou a sincronicidade. É Não sei importante se eu dizer, né, respondo. Irene, que Uhum, acho que sim, e acho que é importante dizer que todo mundo sonha, né, que essa fase REM todo mundo faz, porque é também quando o cérebro processa, né, as informações e na verdade, a pessoa não simboliza, né? O que você está dizendo, ela não lembra ou ela não consegue associar, né? Ou amplificar a imagem ou entrar nessas imagens simbólicas, né? Que é isso que você está falando, né? Do corpo, que é uma via, é né? isso. Também De concreta, expressão, né? né? É de É. expressão e concreta, né? Ó, eu vou então, eu vou continuar aqui com, se tiver perguntas, eu respondo, mas eu posso continuar um pouquinho então, né? Uhum. Tá ótimo. Hum, Se for tendo perguntas, eu vou bem para você. Tá e ótimo. é interessante porque mesmo, Uhum. mesmo os artistas, eles não conseguiam disfarçar também a sua dinâmica, né? O artista, por exemplo, se eu pinto meus sonhos, eu posso estar trazendo o meu complexo. Mas os artistas, eles como conseguissem trazer o inconsciente coletivo, todos, né? Mas ainda assim, para além de trazer a alma de todos, né? Porque senão ele não seria aclamado como artista, ele também expressa a sua temática, como, por exemplo, Van Gogh, que expressava na intensidade das cores das suas telas o tormento da força dos seus sentimentos, né? Então, quando você olha uma obra do Van Gogh, você pode sentir um efeito perturbador pelo tormento das emoções que ele vivia, né? Por exemplo, o Degas, que tem um ambiente quase fotográfico, um pouco frio, ou uma Magritte, né? O Magritte é interessante porque ele encontrou o corpo da mãe que se matou, né, suicida, boiando no rio, e eu vejo que muitas obras ele apresenta o corpo da mulher nua, né, como se fosse uma forma de também, de alguma maneira, estar elaborando, né, diferente as mulheres do Picasso, as mulheres do Modigliani, né, então eu acho que é importante, como Jung fala, que a imagem e seu significado são idênticos, né? Então, à medida em que a primeira assume contornos definidos, o segundo torna mais claro. Então, a forma adquirida não precisa de interpretação, ela própria se basta e descreve o seu sentido, né? Então, no caso de um sonho perturbador, quando você olha para ele, você desenha, ele pode não ser tão perturbador, né? Quando você começa a dialogar com ele, né? Por todo o processo, parece que aspira uma precognição obscura, não só daquilo que vai tomando uma forma, mas também uma significação, né, de todos os atos da consciência. Então,
Por exemplo, se eu tenho um sonho que me deixa assustada, atordoada, esse sonho está trazendo uma perturbação e, de fato, pode ser algo que acontece. Mas existe um processo que é maior que tudo. Por exemplo, quando ele fala, o processo idêntico ocorre com a mão que guia o crayon ou o pincel, com o pé que executa os passos da dança, com os olhos, com os ouvidos, com a palavra, com o pensamento. É um impulso obscuro que decide, em última análise, quanto à configuração que deve surgir. Então, é muito interessante que parece que tem vida própria, né? Você pensa que você vai desenhar uma coisa, surge outra, e o que surge tem um sentido maior na sua vida, né? Então, o que que o Jung vai falar? Que é um a priori inconsciente que nos leva à ciência do outro, que é guiada pelos fatores, embora em tais momentos tenhamos a impressão de que nos achamos à mercê de uma causalidade subjetiva e sem limites. Na verdade, desenhar e pintar também é como se fosse um ato de sonhar, né? Então, a gente tem que pensar que o inconsciente não é apenas um depósito de conteúdos reprimidos, mas que ele tem um potencial próprio e ele é a fonte de criatividade, né? Então, o inconsciente, ele pode ser criativo e ele possibilita novas configurações simbólicas, né? Porque ele é a fonte da consciência humana, é a fonte criativa de tudo que evolui, né, para a personalidade total de cada ser humano. Então, é por meio dessa matéria-prima não elaborada do inconsciente que a consciência desenvolve, amadurece e se expande, para poder então absorver o conjunto de qualidades potenciais que todo indivíduo tem em si, né? Então, é como uma semente que a gente pode pensar que contém a totalidade de uma árvore, né? Você pega uma semente, você não imagina que uma semente pequena pode se transformar numa árvore tão frondosa, né? Então, a consciência humana tem o seu alicerce na matéria-prima do inconsciente e do processo ontológico. O bebê nasce inconsciente, adquirindo a consciência que, ao longo da primeira metade da vida, vai se estruturando e usualmente se supõe o centro da personalidade total do indivíduo, né? Então, para Jung, a psique consciente e a psique inconsciente buscam seu equilíbrio no self total, compensando-se e integrando-se mutuamente. E se o equilíbrio não ocorre nessa dança, né, desse eixo ego-self, é que podem surgir as neuroses e os distúrbios, né, de diferentes matizes. Então, tem que haver esse diálogo, essa troca, né? Então, nessa perspectiva da psicologia analítica, a energia psíquica, ou a libido, ela vai se manifestar nessa experiência, através desse movimento, né? Essa tendência de progressão e regressão, né? Então, a gente tem essa necessidade de fazer esse mergulho. O Jung fala eh, que é muito cansativo ficar consciente, né? E ele fala que a gente está sonhando o tempo inteiro, só que a gente não percebe. Então é muito interessante, né? Acho que todo mundo já deve ter tido a experiência de cochilar um minutinho e de repente surgir, né? Várias imagens nos invadem, né? Porque é um esforço muito grande, mas a gente tem que fazer essa dança, sabe? Então, como a gente inspira e expira, então a gente vai para fora e vai para dentro, como se fosse um mar, né? Fluxo e refluxo. E quando a gente interrompe esse ciclo, é que a gente adoece, né? Então, muitas vezes em estados de ansiedade profunda, que a gente não consegue dormir, né? Ou mesmo os torturadores na ditadura que não deixava a pessoa dormir, enlouquece, né? De tão cansativo que é, né? Manter essa consciência e o quanto que é importante fazer essa dança, né? Dessa energia que tem que fazer, né? A progressão e a regressão. Então, a progressão diz respeito a essa energia que a gente tem que dispor para o mundo, para adaptação à vida, né? Que nos move. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer o outro movimento, né? Em situações de conflito, a progressão da libido é suspensa,
correndo uma regressão, então a energia se volta, né, o fluxo de energia fica totalmente retida, né, e a energia fica no inconsciente, e aí a gente não consegue ter a energia suficiente para estar no mundo, né? Então a inversão do fluxo de energia promove o surgimento de novos conteúdos que, se eles não forem integrados, eles vão causar a dissociação, né, a cisão da personalidade e uma desunião consigo mesmo, né, que a gente pode chamar de neurose. Então, assim, enquanto a progressão promove a adaptação ao mundo, a regressão vai levar, paradoxalmente, a novas possibilidades de desenvolvimento, porque vai ativar, então, o nosso mundo interior. Então, a progressão assenta-se na necessidade vital de ajuste e vai compelir o indivíduo a se orientar inteiramente para as condições do mundo e, consequentemente, reprimir as tendências primitivas, né? Tem um Por outro comentário, lado, Irene, tem oi? tem um comentário, Irene, aqui no chat, que acho que é interessante compartilhar, né, que é, porque você falou da energia, né, aí da consciência, né, que o ganho de consciência é contra a natureza humana, né, que o Jung fala, é um esforço, Uhum. né, quer dizer, É um o esforço. levantar, fazer as coisas, enfim, é um esforço mesmo, o ganho de consciência, né? E uma pessoa comenta aqui o quanto, né, os sonhos a gente não tem como ter o controle, né? Sobre os sonhos, né? Você dorme, sonha o que o inconsciente manda, mas na imaginação ativa você precisa estar ali também com a consciência, dialogando com o inconsciente, né? E talvez falar um pouquinho aí dessa, né, da imaginação ativa, desse diálogo, né, entre consciente e inconsciente, que precisa estar presente, e o quanto que é mais difícil, né? Porque no sonho ele se apresenta, né? Assim, Então, é como, e nesse sentido, o Hillman é interessante, né? Que o Jung falava isso e o Hillman também fala de você poder dialogar com essas imagens, né? E poder, através desse diálogo com essas imagens, ficar com a imagem, poder buscar o sentido profundo e então evoluir, né? Então, como eu disse inicialmente, o sonho nos mostra onde estamos e quem somos, que é uhum, muito diferente do que eu gostaria de ser, né? Às vezes a gente é muito inflada, mas existe a deflação também, que é tão perigosa quanto, né? Um artista plástico, um amigo meu, né, o Antônio Petkov, uma vez ele me disse uma coisa tão interessante, aí ele falou assim que, ele falava assim, Irene, pecado é você ficar acima ou abaixo do que você é. Eu achei tão interessante, né? Porque a gente fala, tá inflado, mas também a deflação é tão terrível quanto a inflação, que é você não se reconhecer, não saber o seu lugar no mundo e não se apropriar do seu potencial, né? Então, hoje em dia, a gente fala muito dessa ideia de baixa autoestima e não sei o quê, mas é isso, né? Você não saber o seu lugar, porque é tão terrível você se achar a rainha da cocada preta, como também a pior das espécies, né? Então, como lidar com isso? Como se apropriar de quem você é? Como é, saber o seu lugar no mundo? Como buscar o sentido da vida e seguir o seu dom divino que cada um tem, né? esse é o real significado da palavra humildade, né, Irene? Assim, que humus é aquilo que nutre a terra, né? Então, você saber o seu real tamanho, né? Porque pecado é quando a gente erra o alvo, né? Quando a gente não acerta, né, quem a gente realmente é. Tem aqui uma pessoa colocando, Irene, que às vezes, né, assim, para você falar um pouquinho, quando a gente acorda, tem um sonho longo e a memória some, né? Ou ficam só algumas imagens confusas, enfim, ou um flash de imagem, mas já é um material que pode ser trabalhado, né? Se você puder falar um pouco Sim, olha, disso. o Hillman, ele fala que o sonho inteiro é uma imagem só, né? É interessante isso. Uhum. Então, isso acontece porque a gente acorda, antes de abrir os olhos, já tem que escrever, né? Porque é muito fugaz. Às vezes é muito fugaz, né? Mas não importa, porque se tiver uma imagem só, você vai desenrolando aquilo, né? Você vai desenrolando, desenrolando, e é muito interessante no consultório, né? Porque o paciente traz exatamente isso. Só tem uma imagem, daí, só que aquela imagem vai repercutir, né? Sonhei que eu estava no sótão, né?
né? Sonhei que estava no porão, né? Olha só, que lugar que eu tô? Eu tô no sótão ou eu estou no porão? O que significa estar no porão da alma? O que significa estar no sótão, né? Olhando, e aí a gente vai buscando os sentidos e percebendo aquilo, né? Uma coisa é quando você está no alto, você consegue ter uma perspectiva, uma visão global do cenário, né? E quando você está no porão, você só tem condições de entender a estrutura. E aí você fala, qual é o mais importante? Ou os dois. E é por isso que tem que ter essa dança, né? Da progressão e da regressão, ir para fora e para dentro, como uma dança, né? Entender a estrutura, mas entender também a totalidade. Então, se eu tenho apenas uma imagem confusa, talvez essa imagem não seja tão confusa quanto você imagina. Então, é muito interessante você falar assim, isso aí que estava numa casa, mas eu nunca estive nessa casa. Aí você fala, tá, como que era o chão da casa? Nossa, o chão era de cerâmica, e o chão de cerâmica era a casa da minha avó. Então, pronto, eu já sei que a gente está falando da casa da avó, né? Então, é muito interessante, às vezes um detalhe, né? Um Uhum. detalhe. Olha, tem muita gente já se despedindo porque tem que sair, e talvez acho que a gente podia terminar, né? O que vocês acham? Já tive várias pessoas aqui se despedindo. Eu Eu acho que talvez a gente pudesse ficar por aqui, né? É infinito, né? Poderíamos ficar a noite inteira aqui, tenho 350 mil slides para ir falando, mas eu acho que se vocês tiverem alguma pergunta, né? se Talvez alguém a gente quiser ainda. pudesse responder mais um pouquinho, não sei, porque se eu for trazendo novos conteúdos, né? Aí, não sei, eu fico Uhum. com pena das pessoas que têm que sair, né? Tá uma delícia, né? Aí, Irene, tá super, super bacana. As pessoas que estão se despedindo estão, inclusive, sentindo realmente ter que sair e vão assistir depois gravado. Mas, ó, aqui tem alguém pedindo se você poderia contar algo sobre as imagens na clínica da psicose, se você teria algo para falar aí sobre. Olha só, eu não. Nossa, nem sei se eu poderia falar isso publicamente, mas tudo bem, vamos lá. Eu não tenho não tenho a prática clínica com psicose, mas às vezes, por descuido, eu atendo, né? E devo confessar que é descuido mesmo, né? Porque eu não estudei saúde mental, não é a minha prática, e eu acho que o trabalho com a psicose requer um estudo aprofundado. Mesmo assim, às vezes é inevitável, né? Quando a gente vê, se trata de um caso mais severo. Para mim, a clínica da psicose traz muito aspectos regressivos, né? Então, a experiência que eu tenho especificamente com um paciente é que ele traz só coisas do passado, só coisas da infância, como se a vida não tivesse um futuro. Lembra do comecinho que eu estava falando, né? Que o Jung falava que o sonho traz essa possibilidade de você trazer vida, apontar para o futuro e tirar do estado de estagnação? E o interessante é que nos sonhos da psicose, na minha experiência, o paciente não consegue fazer esse movimento. É como se ele estivesse sempre andando para trás, para trás, para trás, como se ele tivesse ancorado e como se ele virasse uma estátua presa no passado, né? Uhum. Essa é a minha experiência. Exatamente. Uma pessoa falou como se tivesse ancorado no passado, né? As pessoas estão elogiando bastante, viu, Irene? E alguém mais quer Olha só, colocar? essa pergunta É, da amplificação, né? Eu acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora, sabe? Eu sempre fico imaginando o Jung, que na obra a gente vê, né, que o paciente chegava e falava assim, o que que significa esse sonho? Ele falava, ih, não tenho a menor ideia, vamos ver junto, né? Então, assim, uma coisa pequena, né? É, às vezes a gente não precisa ficar trazendo. Claro que, olha, todo sonho, essa é uma dica, todo sonho tem um mito, um conto, uma música, uma peça de teatro e uma obra. Então, no meu grupo de estudos, às vezes a gente brinca com isso. Eu falo assim, cada sonho você pode fazer um paralelo, né? Então, que música que combina com esse sonho? Que obra de arte? Esse mito fala do quê? Por exemplo, uma vez eu sonhei que eu perdia
a minha sandália. E eu ficava desesperada, né? Aí eu penso, nossa, esse sonho está me lembrando o quê? A Cinderela, né? E aí, o que Uhum. que a Cinderela está fazendo? E aí você vai brincando, né? Ou então, da mesma maneira, essa casa, não sei o que que tem, eu nunca estive lá. Mas o chão era da casa da minha avó. Então, a amplificação é isso, eu não preciso ir num mito, num conto, posso ir na casa da avó. Então, me conta, quem que era sua avó, né? O que que você fazia na casa da sua avó, né? Que recordação você traz da sua avó? Porque se a imagem do chão da casa da minha avó apareceu no sonho, isso tem algum sentido, né? Uhum. Do que o elefante apareceu no sonho no mar? O que é o elefante? O elefante para mim, eu lembro dos Maharatis. Por que são os Maharatis? Os Maharatis era a casta dos guerreiros da Índia que eles iam cavalgando o elefante no meio da floresta e eles iam abrindo caminhos, né? Então, você vê, esse é o meu elefante. Então, o meu Uhum. elefante é um Maharati e o Maharati é um guerreiro. É um guerreiro que abre a clareira que de repente é diferente do elefante da Renata. Então, aí eu vou falando, que legal, um elefante, né? Que bacana. Então você vai deixando que o paciente te fale, não que Uhum. você interprete, sabe? Ele vai contando a história dele. O que que Talvez, significa aquilo, talvez né? uma dica, né, Irene, com relação a isso, seja primeiro respeitar a amplificação, né, do próprio paciente, né, do que vai abrindo para ele, e a gente não trazer, né, só trazer amplificação que tenha relação com a vida da pessoa, né, porque às vezes Hum. também falar de um mito que não tem conexão com a história, com a vida do paciente não faz sentido, é só, né, até tem a ver, porque está falando de um arquétipo, mas qual o enraizamento que vai dar para aquela pessoa, né, aquela imagem. E talvez seja um Então, ponto, sim, a né? Elisângela está perguntando aqui, né, a técnica que eu apliquei do desenho, como que eu Uhum. faço, se eu faço no consultório. Sim, eu acho que eu faço no consultório, né? Mas você vê, se você enveredar por esse caminho dos recursos expressivos na clínica, muitas vezes você vai ter que abrir mão da fala, né? Porque demora. Todo mundo me pergunta, quantas horas tem a sua sessão, Irene? Não, é que também tem uma coisa, né? Quando você faz um trabalho com recurso expressivo, às vezes você pode antes fazer um aquecimento da pessoa entrar em contato com o sonho, deixar vir a emoção, porque quando há um rebaixamento da consciência, há também um rebaixamento da crítica. E quando a pessoa não tem a crítica, ela faz de uma forma espontânea e rápida. Porque quando a pessoa tem a crítica, a primeira coisa, eu não sei desenhar, eu não sei fazer escultura, né? Essa é a primeira coisa que a pessoa vai falar. Mas se tem um rebaixamento, ela faz de um jeito espontâneo, sem nem perceber, né? Aqui tem a Aparecida está falando, né, que os sonhos têm uma função compensatória e que também pode retratar uma atitude da psique consciente, né? Podemos dizer que o sonho leva a um sentimento de incômodo, e talvez que o inconsciente esteja mostrando algo a ser compensado. E quando o sentimento não for ruim, ele pode estar retratando uma atitude consciente. Sim, ele pode, tanto positivamente quanto negativamente. É muito interessante que o que é inconsciente, o aspecto sombrio e tal, tem coisas positivas. A gente é muito amiga do Hades, né? A gente gosta muito das trevas, mas também tem o mundo da luz, né? Às vezes você não conhece um potencial que você tem. E é na relação com o outro que você vai descobrindo isso. E isso muitas vezes também pode surgir numa manifestação onírica, né? Lembrando que é sobre a totalidade que a gente está falando, né? Das coisas que a gente também não conhece, né? Ele pode também estar fazendo essa ponte, né? Sim. Acho que a gente Então, alguém está falando pode. aqui dos insights, né? Que os insights surgem depois. Sim, surgem depois. Fala, Renata. Uhum. Não, tô aqui vendo se tem mais coisas no chat, mas acho que dá mais um minutinho. Mas muito bom, muito gostoso te ouvir, Irene, uma delícia. E falar aí, né, sobre imagens, né, as imagens que você colocou também são muito especiais, né? Acho que tocam muito a gente.
Então acho que a gente pode ficar por aqui. Olha, nós estamos organizando um simpósio sobre trauma na Universidade Paulista, né, no dia 16 de setembro. Então, nós vamos ficar sábado e domingo o dia inteiro falando sobre trauma, né? Então, eu estava falando do trauma nos sonhos, vai ter trauma nos sonhos, trauma no corpo, trauma na cidade, trauma na casa, trauma na clínica, porque é um tema, né? Como trabalhar a clínica do trauma. Então, convido vocês, se vocês tiverem interesse, né? E também, se vocês quiserem seguir no Insta, né? O meu Insta tem Irene Gaeta, e tem um Insta dos cursos, que é Psicoterapia Junguiana. Então, se vocês tiverem interesse. E também tem o nosso canal no YouTube, que é Estudos Junguianos. Lá você encontra várias aulas, tem até a aula da Renata sobre sonhos, num simpósio que ela participou. Então, se vocês tiverem interesse, é uma forma de ter materiais, assim, sobre sonhos, sobre vários temas, tá bom? Irene, estão Muito perguntando obrigada se pela participação. Oi? tem algum Tá. livro, Irene, que você, Oi? tem algum livro que você pode indicar? Irene, estão perguntando aqui. Olha, tem um livro, por exemplo, essa técnica que eu falei, de transformar o sonho em 4 etapas, tem um livro Travessias, que nós organizamos do Departamento de Arte e Psicologia Analítica, né? O livro se chama Travessias, eu vou até mostrar aqui. Ó, tem esse livro, né? Travessias no Tempo, Arte e Jung, né? Organização, que é minha mesma, Irene Gaeta, mas são vários autores falando, né, sobre arte. Tem as obras do Jung, né? Tem a Verena também, esse livro é interessante, né? Sonhos, a linguagem enigmática do inconsciente. E tem esses que eu gosto muito, que são os seminários de sonhos, né, do Jung. Né? Esse aqui, ó, Seminários de Sonhos de Criança, é muito legal, e na verdade ele vai falando tanto que não é tão só de criança, né? Então ele vai trazendo muitas coisas. Então eu acho esses dois livros aqui do Seminário de Sonhos que super valem a pena, né? E também O Mundo das Inclusive, Trevas do Hillman. Nossa, é infinito, né? tem muitos. O Seminário de Sonhos Infantis, inclusive, foi anterior ao Seminário de Sonhos, né, que o Jung escreveu. Depois é muito rico, mesmo para quem não Muito trabalha rico. com criança. Muito Sim, rico porque ele mesmo. vai trazendo isso, né? Ele vai trazendo, por Sim. exemplo, agora, no final, sonhos, como o povo da antiguidade faz a mesma coisa que a gente, né, para interpretar, né? Olha, Isso, sim, mundo imagem. essa pergunta aqui, ó, que uma imagem proveniente da meditação pode ser considerada uma imagem onírica? Pode, porque é isso, a gente está o tempo inteiro sonhando. Na verdade, a gente faz um esforço danado, a libido, para ficar nesse movimento de progressão. Então, se eu falar assim, gente, vamos fechar os olhos e meditar 5 minutos, aposto que muitos aqui vão ter uma imagem que é, sim, uma imagem onírica, que é uma imagem, né, que é do inconsciente, que é esse, né, do rebaixamento, tá bom? Acho que é isso, né? É isso. Vamos. Obrigada, Irene. Foi maravilhosa a live. Os elogios foram muitos aqui no chat e muito gostoso de te ouvir e todas essas imagens, né? Vamos para o nosso final de semana e repleto de imagens também, né? Sim. Muito Então é isso, obrigada. gente. Obrigada a todos Muito pela obrigada. participação, presença. O JUSP agradece e vai estar depois lá no nosso canal do YouTube e a Luciana também vai passar para vocês aí a gravação. Então é isso. Então, tá certo. Um abraço para todos.